Tudo bem, gente? Hoje, dia 17 de janeiro de 2020. Muito bom dia para todo mundo. É o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre o INSS. Está sendo uma das coisas mais cogitadas e comentadas dessa semana, do início de janeiro, porque as pessoas estão tentando conseguirem fazer a aposentadoria e tudo mais e não está conseguindo. Bom, nós temos duas situações bem distintas nesse caso aí. Bom, uma delas é o seguinte: quando o governo cogitou e começou, inclusive na época do Temer, fez com que todo mundo corresse para o INSS e tentasse fazer já os cálculos para ver quanto que falta, o que precisa, quem já tinha já ia pedir a entrada e tudo mais, porque não queria correr risco de ter que ficar trabalhando mais tempo, pagar pedágio e tudo mais. Bom, até aí tudo bem, tranquilo. Quando se faz essas coisas, automaticamente o fluxo de pessoas que procuram e vão para o INSS é muito grande. Em consequência, no INSS não é assim, você vai um dia e resolve tudo no mesmo dia, não. Você abre um tipo de um processo. Abre um processinho, leva os documentos, é chamado de novo para verificar o que tem, o que não tem, depois chama de novo para verificar se o tempo está certo, depois chama de novo para ver não sei o que, depois você que vai porque ninguém te chama e você tem que saber como é que ficou e deixou de ficar, aí você pega e pede para um advogado ir atrás e vai que não sei o que, aquele parto desgramado, é um direito que você tem que você não consegue receber tão fácil. Essa é a realidade. Bom, isso é uma das coisas. Então aumentou a quantidade de gente procurando para ver quanto tempo que falta, o que falta, como que está a sua situação, para já se precaver de um futuro, até mesmo de saber mais ou menos quanto que vai se aposentar, porque as pessoas agora estão desesperadas, não sabem como é que vai ser. Eu mesmo, você fala assim, professor, como é que você vai achar que você vai se aposentar? Eu não sei, simplesmente eu não sei. Eu tenho na minha cabeça se eu conseguir aposentar, eu vou aposentar com salário mínimo. Na minha cabeça tá isso daí. Por mais que as pessoas falam, mas você já trabalhou, já teve mais... A quantidade de tempo que eu trabalhei fora do país e não recolhi nada é muito grande, e tem mais um monte de coisa. Então, sabe, no fim das contas lá, eu não sei o que vai virar. Eu peguei a fase de transição, onde era papel, não estava tudo digitalizado. Depois eu peguei parte digitalizada. Depois eu trabalhei em empresa que não recolheu o tempo que eu estava trabalhando. E se eu quiser aposentar, tem eu que tenho que pagar. Então tem um monte de coisas que influencia tudo isso daí. Bom, beleza. Essa é uma das situações. A outra situação que eu vi ontem na reportagem da televisão foi que 6.000 funcionários se aposentaram do INSS. Pois bem. E o governo pega e fala o seguinte, não, travou-se nesse governo uma situação que é o seguinte: não se pode mais contratar funcionário público. Estagniza isso aí para ter gente recuperar, para poder crescer, para poder fazer, beleza. Até aí, gente, nossa, maravilhoso. Só que seria mais ou menos o seguinte: então, vamos parar de contratar médico, deixa todo mundo morrer nos hospitais, porque nós temos que regular as finanças. Não é bem assim que funciona. Para trabalhos não essenciais, eu até concordo contigo. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar todos os funcionários de fiscalização, vamos tirar tudo. Olha que belezinha que seria, né? Já pensou? Tira todo mundo. Vocês são o quê? Fiscal do quê? De trânsito? Tira tudo. Olha que beleza, vai acabar todas as multas do planeta. Então, outra coisa que é bonitinha também, né? Vocês são militares? Olha, nós temos que reduzir os gastos, hein? Então, se o contingente do país é 200.000 soldados, vamos jogar para uns 100.000, gente. Para que 200.000? O planeta não tem mais guerra, e se tiver guerra agora tudo com arma, tudo com drone. Então, para que isso daí? Só que a prioridade são outras, e são essas coisas que eu fico um pouco ressabiado, um pouco assim triste. Por quê? É 880, ou esse aqui é o demônio, esse aqui é o anjo, e vice-versa, tanto de um governo quanto para o outro. Isso é muito ruim.
Por quê? Porque não se faz análise do que de fato precisa ser feito e precisa acontecer. Bom, vamos lá, 6 mil funcionários do INSS sendo saído. Nós sabemos pelos gráficos, pelas pesquisas de tudo que a população está envelhecendo. Se a população está envelhecendo, automaticamente vai se aposentar muito mais, vai se pedir muito mais aposentadoria. Se a tendência é para isso, o que eu tenho que fazer para me precaver sendo uma empresa, um bom gestor? Eu tenho que abrir licitação, eu tenho que abrir concurso para repor o que saiu e colocar a mais para suprir o crescimento. Eu não estou falando para contratar, vamos lá, pelas estatísticas eu preciso de 10 mil. Para criar gordura eu preciso de 20. Então eu não vou contratar 20 mil, eu contrato 10, por exemplo, tá? Dentro de um exemplo. Então eu não estou vendo com muito bons olhos essa situação do INSS. Agora nós temos que tentar imaginar, não que seja uma verdade, mas tentar imaginar situações do porquê que isso está acontecendo. Vamos lá. Um dos maiores rombos do governo federal é a Previdência, certo? Muito bem, maravilhoso. O INSS. Se um dos grandes arrombos é o INSS e a Previdência, o que eu faço? Eu atraso tudo isso daí, enrolo o povo. Larga ele lá, deixa ele trabalhar mais tempo. Deixa ele lá se virar. Só que o problema é que tem gente que é viúvo, ficou viúvo, morreu o cônjuge e tá precisando desse dinheiro. A pessoa gastou dinheiro para enterrar o marido, enterrar gente. E não tem dinheiro, não tá recebendo nada. E a pessoa que trabalhava sustentava a casa. Então, é delicado isso daí. Tem que tomar muito cuidado. Isso gera karma, gera energia negativa, gera um monte de coisa que a gente sabe dentro da espiritualidade. E o que eles podem estar fazendo? Não que estão fazendo, podem estar fazendo. Isso não é de hoje não, viu? Você já vem de um tempinho para cá, de anos para cá, até do governo anterior do que está presente aqui hoje, já vinha aqui dar uma tendência disso daí. Enrola o máximo, enrola o máximo, fala que não tem gente para atender, não contrata ninguém em licitação, em concurso público, tira fora. Por quê? Porque se eu demoro 6 meses, 8 meses, 1 ano para começar a pagar para esse daí, as minhas contas, presta atenção, no governo, se não dá tal da pedalada fiscal, eu fecho as minhas contas. Será que não é isso que aconteceu para a virada do ano, para fechar as contas? Porque o nosso ministro, meu filho, ele é engraçado de economia, que tudo que o presidente pega e fala assim, não, preciso que faça isso daqui, não. Tudo que o presidente pede, ele fala que dá para fazer. Fora isso, não, tudo não pode, que tem controles, que tem alguma coisa, que tem não sei o que para lá não pode, o ministério não pode receber, o outro também não pode receber, as universidades têm que cortar o dinheiro, que não sei daquela, tudo bem, perfeito. Contingência, não pode gastar sem ter, não sabe quanto que entrou, então você tem que ter a verba para poder gastar, perfeito, eu concordo com isso. Eu só acho um pouco surreal que tudo que pede tem. Então, tipo assim, vou dar o 13º do Bolsa Família. Ah, para isso tem. Mas para quem trabalhou, juntou dinheirinho e precisa aposentar, não tem. Sabe, são nuances que a gente pega e fala, poxa, para presidiário tem. Para quem trabalhou, precisa aposentar, não tem. Então se eu quero aposentar, eu tenho que pegar uma arma, assaltar um banco para poder ir preso para receber R$1.700 reais. Porque se eu aposentar normal, eu vou ganhar um salário mínimo, 1.040 e pouco. Então, como é que é? Esse país precisa ser regulado. Então, nós temos que verificar o que está acontecendo. Não estou falando que o presidente não sabe o que está fazendo e tal, lá. Bom, mesmo porque ele fala que ortoga para as pessoas fazerem e executarem. E isso está abaixo do ministro lindo, maravilhoso lá, que cuida disso daí. Né? Que eu viro e mexo, fico de olho no bichinho lá. Então, gente, é delicado. Então, são possibilidades. Pode estar acontecendo esses atrasos propositalmente? Pode. Pode estar acontecendo porque realmente está tudo apertado e não pode contratar ninguém? Até pode, mas
Se não pode contratar ninguém, por que foi contratado umas pessoas na Polícia Federal? Por que ainda mantém a quantidade astronômica e todo ano tem entrada de militares novos nas Forças Armadas? A prioridade é essa? Nós estamos precisando muito mais de força armada do que de médico na rua? Nós estamos precisando muito mais de soldado do que de coisa? Meu querido, até pode ter soldado, não tem problema. Então pegue o contingente que fica dentro do quartel e enfia dentro do INSS, bota lá 10% lá de funcionário, é tudo militar, para receber e tudo mais. O que o presidente pegou e falou que ia fazer? Que ia contratar militares reformados, ou seja, que já está aposentado, para pagar 30% do salário. Meu querido, 30% de um coronel-major dá muito mais do que o salário de um peão. Eu não sei. Eu não sei se esse é o caminho, porque eu vou fazer o seguinte: quem já teve empresa sabe como é que funciona. Eu preciso pegar esse funcionário, gastar um dinheiro e tempo treinando esse funcionário. Pelo menos 3 meses se treina o funcionário. É 3 meses para ele ficar mais ou menos bom. E 6 meses para ele ficar excelente. Aí, ele é temporário, ele não vai ficar lá, porque ele não é concursado, ele não é funcionário de carreira. E o que acontece? O que acontece é que depois eu tenho que mandar embora, faço licitação, abro o concurso público e vou contratar de novo. Aí mais 3, 6 meses para treinar o peão. Eu acho que isso não é muito inteligente, mas em todo caso, nós temos que respeitar, é uma saída. Pelo menos se criou-se uma saída. Menos mal, certo? Menos mal, mas eu ainda acho, não é uma certeza, não é uma verdade absoluta, somente um prisma, que tem coisa aí para dar uma controlada e segurada no financeiro para não torrar tudo de uma vez. Só que o problema é o seguinte: esses processos, quando ele é aberto, quando a pessoa ganha e começa a receber do INSS, ela não recebe a partir de quando foi aprovada, ela recebe retroativo, desde quando entrou. Aí, em vez de pagar picadinho em picadinho, eu tenho que pagar um bolão tudo de uma vez. E aí eu quero ver se vai ter fôlego para pagar esses bolões de uma vez, mais com o que está entrando por causa do índice de idade dos habitantes do Brasil. Empurrar com a barriga nunca funcionou e nunca vai funcionar. Espero que essas pessoas que estejam precisando desse afastamento, porque sofreu acidente, aqueles que perderam o marido, que aposentou e perdeu o emprego que foi aposentar, eles consigam receber. Porque nessa idade, ter que correr atrás, procurar emprego para não morrer de fome, é muito mais difícil do que quando alguém está com 30 anos e está tudo bonitinho, certo? Bom, que Deus abençoe essas pessoas, jamais é verdade absoluta. Namastê.